Porque sempre houve uma espécie de vassalagem, né, diplomática e militar da Europa em relação aos Estados Unidos. Os maiores países da Europa são ocupados por bases militares norte-americanas, como a Alemanha, como a Inglaterra, Áustria, né? Vários desses. A França não tem bases externas, mas é um país da OTAN. A Espanha tem bases militares, a Itália tem bases militares, a Turquia tem uma enorme base militar da OTAN com tropas norte-americanas, o Japão também tem. Então, a surpresa foi exatamente essa. Por que será que o Trump não estava empenhado? Uns analisam que ele pretende focar seu objetivo na China, né? Agora, complica um pouco essa... Você acha que ele está tentando uma jogada feito a do Kissinger, na época do Nixon, né? Dividir a União Soviética e China? O Trump agora estaria tentando dividir de novo a Rússia e China? Pode ser alguma coisa nesse sentido? Agora é mais improvável, porque naquela época, face às divergências sino-soviéticas que havia, os dois países chegaram a trocar tiros nas fronteiras, né? Havia uma briga tremenda ali, ideológica. Hoje não, nunca China e Rússia estiveram tão juntos, tão cooperativas, inclusive já fizeram vários gasodutos, oleodutos. Mas esse aceno do Trump em relação ao Putin, né, a Rússia, não seria uma tentativa de puxar a Rússia para o lado de cá e deixar a China mais isolada? Sem dúvida, eles têm aquela parceria eterna, né, infinita, né? Eles fizeram um documento nesse sentido, né? E hoje, praticamente, a China está sendo enormemente abastecida em gás e petróleo da Rússia, né? Até porque tem fronteira comum, tem planos de desenvolvimento ali, cooperativos de fronteira na área agrícola, que estão em desenvolvimento, né? Nessa operação de cooperação, se o Irã está envolvido também, que firmou um contrato com a Rússia e com a China de 25 anos. 25 anos. Então, quer dizer, é mais difícil, porque aquela conjuntura da época dos anos 60, 70, quando surgiu aquela diplomacia de ping-pong do Richard Nixon, né? Era mais fácil porque a China acusava violentamente a Rússia de ser um social imperialismo, né? E a União Soviética, então, na época ainda era a União Soviética, acusava a China de um revisionismo histórico, de abandono de posições ideológicas, né? Isso mudou, porque a China, depois que ela consolidou seu modelo, baseado, inclusive, fundamentalmente nas estatizações que vêm lá da Revolução Socialista, quando o principal da economia foi socializado, alguns setores foram transitoriamente privatizados sob controle, não há entrega, né? São acordos mediante a transferência de tecnologia para a China. Tanto é assim que o Trump se queixou dos governos anteriores, Biden e Obama, porque teriam entregue tecnologia para a China, enquanto os Estados Unidos estavam em decadência industrial. Então, quer dizer, o problema é muito mais complexo. Por isso, ontem, novamente, o Xi Jinping disse que a integração e a unificação com Taiwan é inevitável, ele disse isso. Eles fizeram uma mobilização, a China, ontem fizeram uma mobilização armada enorme em todo o Taiwan, porque a nova primeira-ministra japonesa, né, Saed Takaichi, declarou que eles podem fazer algum tipo de atividade que já fizeram no passado. Ou seja, ela está com alguma saudade do militarismo japonês, que ocupou Taiwan e ocupou a China, e fizeram o maior banho de sangue na China. Só no massacre de Nanquim foram
50 mil pessoas mortas, inclusive crianças, em 3 dias. Mas tem o dedo aí dos Estados Unidos e do Trump, né? Porque eles querem caçar confusão ali, né? Entre China e Taiwan, que a China não abre mão, que Taiwan é China, não é? Sim, tem o dedo dos Estados Unidos e a Austrália está entrando nessa jogada também. Por isso, ressurgiu a discussão de se montar uma espécie de OTAN da Ásia. Agora, qual foi a resposta que ninguém esperava? O próprio Putin entrou na jogada, porque a Rússia tem algumas ilhas ali próximas ao Mar da China, que são delas, reconhecidamente delas, né? Não só as Ilhas Kurilas, mas outras também. E o Putin diz: nós estaremos dispostos a proteger, inclusive militarmente, Taiwan frente a qualquer ameaça japonesa. Quer dizer, o problema virou muito... O Trump não esperava essa reação. Porque como ele tem negociado muito com o Putin, e veja que eles traçaram um acordo que, segundo as agências... Se você olha para os jornais ingleses, eles não dizem nada. Ou jornal espanhol, tal, jornal americano também, imprensa americana também. Mas a imprensa, digamos, de Cuba e da Rússia, o emissário de Donald Trump disse que praticamente tinham acertado a maioria das questões pendentes. Faltava apenas a questão da usina nuclear de Zaporizhzhia, né, que o Zelensky não quer abrir mão dela, e a Rússia diz que não aceita ficar sob controle da OTAN porque existe uma base no governo do Zelensky que é abertamente nazista, né? São seguidores do Stepan Bandera, que foi um nazista que fez um massacre contra a população russa na Ucrânia durante a guerra. Era pró-Alemanha e ele era muito mais feroz do que os alemães. E aí o Putin propôs uma posição tripartite, porque o Trump aceita que seja uma posição da Ucrânia com os Estados Unidos. Mas o Putin disse: não, a Rússia também tem que estar presente. Pois é, nesse sentido. Além das terras que foram objeto de referendo, consultas populares e votação, ali onde o povo decidiu, o Putin requer que seja respeitado o voto das pessoas que votaram. Exato. Na questão do Putin, ele foi alvo de um ataque, né? Está gerando uma controvérsia muito grande. Tem gente falando, inclusive, que poderia ser um ataque simulado, né? A residência dele de campo, né? Não é na cidade, né? Fica a uma distância de Moscou. Foi alvo de ataque de drones, etc. E enfim, como é que você lê isso dentro dessa situação em que o Trump tenta se acertar com o Putin quer resolver essa parada, o Zelensky não quer, a Europa bota fogo, enfim, como é que você está vendo esse quadro cada dia mais complexo? O Putin quer resolver essa parada, porque ele não quer a continuação de uma guerra por tempo indeterminado, inclusive porque ele tem agora posições no terreno de batalha muito favoráveis. Mas veja, hoje de madrugada houve um ataque a um café, né, lá na Ucrânia, lá na região de Kherson, que é uma das províncias de maioria russa. O governo da Ucrânia atacou com uma mistura inflamável, com drones, e 24 pessoas morreram queimadas, né, e 53 ainda estão feridas e tal. Quer dizer, e a mensagem de Natal, de Ano Novo, do Zelensky, a população da Ucrânia, diz: nós queremos que eles morram.